Boa noite a todas e todos. É com alegria que a gente está dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, uma iniciativa da comunidade espírita virtual espírita.info, cujo objetivo é a gente manter um encontro aí quinzenal para discutir temas que normalmente são pouco abordados nas nossas casas espíritas ou são abordados apenas de uma maneira mais tradicional. Nosso objetivo aqui é buscar uma diversidade maior de ideias, né? Abranger temas que algumas vezes são considerados polêmicos, com a oportunidade de participação de todos que estejam interessados. Nós convidamos a todos também que estão acompanhando, tanto agora presencialmente, entre aspas, né? Online, quanto aqueles que estão acompanhando posteriormente, via lá nossa gravação no YouTube, que possam acessar também os encontros anteriores, possam acessar o site espírita.info para ver os temas que já foram discutidos e deixar lá no YouTube seus comentários, suas opiniões, caso não tenham participado online, ao vivo, em cores, durante o encontro. Nosso tema de hoje, né, é um tema difícil, muitas vezes, e é o Christian, nosso companheiro do Espírita Info, Christian Chaves, que vai estar responsável por fazer aquela motivação inicial. O tema é sofrimento, caminho necessário. Antes da gente passar a palavra para o Cristo, então, eu vou pedir o Elias para fazer uma pequena prece inicial para a gente dar início ao nosso encontro. Boa noite. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo para que Ele nos envie bons espíritos a nos auxiliar, mais uma vez, aqui nesse encontro que temos quinzenalmente, para debater assuntos que nos motivam, né, e que faz com que o nosso encontro seja sempre agradável, sempre muito bom, e que possamos, com esse apoio, com esse auxílio, aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, enriquecer a nossa mente, nosso espírito. E com essas intenções direcionadas para o estudo e para a nossa instrução, pedimos autorização aos bons espíritos e a Deus, acima de tudo, que nos ampare e permita que o nosso expositor possa fazer uma excelente exposição do tema e prosseguimos com o debate. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, Christian, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Como você disse, Nélio, esse tema é um pouco complicado, então eu não tenho a menor pretensão de esgotar, nem de dar um ponto final aqui, mas levantar algumas questões aí para a participação de vocês, para que a gente possa explorar um pouco mais esse tema, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas já digo de antemão, né, que esse tema, essa pergunta, é uma pergunta... Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu já... É uma pergunta que muitas vezes nos parece com a resposta meio que óbvia, né? Quem que vai pensar que sofrimento seria o caminho necessário para qualquer pessoa? Afinal de contas, o que a gente pode pensar a respeito disso, né? Quem gosta de sofrer? Então, a gente chegaria à conclusão de que sofrimento não é um caminho que deveria ser necessário para ninguém. No entanto, existe um grupo especial de pessoas que parece que considera o sofrimento um caminho importante, um caminho necessário, muitas vezes, e às vezes a gente pode até pensar que esse grupo especial de pessoas, estou falando de um grupo de espíritas,
até gosta do sofrimento. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho por quê. Mas já digo, já de início, que a questão principal aqui, que vai fundamentar o nosso estudo, é a questão 1000 do Livro dos Espíritos. Mas eu já me explico, tá? Por enquanto, eu vou tentar trazer um pouquinho agora no início, de que forma a gente pode entender que, para esse grupo de espíritas, o sofrimento seria um caminho necessário, um caminho importante, um caminho, talvez o único caminho para que a gente possa se desenvolver enquanto espíritos, evoluir e crescer, né? E eu vou começar com a questão 984 do Livro dos Espíritos, tá? Onde vai falar das vicissitudes, as mudanças da vida. Podemos entender as dificuldades também pelas quais nós passamos na vida, né? Elas são faltas, elas são punições, elas são algo relacionado à vida atual. E a resposta é que não. Primeiro, poderia ser algo imposto por Deus, uma prova imposta por Deus, né? Mas também poderia ser uma escolha nossa, uma escolha feita enquanto nós estamos desencarnados, ou seja, antes de reencarnarmos. E por quê? E aí, esse fator, eu acho que que eu vou colocar agora, é um fator que embasa, que justifica isso que esse grupo de espíritas consideram em relação ao sofrimento como importante. Porque nós estamos expiando faltas que foram cometidas em outras existências. Isso configura para nós, entendendo, destacando aqui, nessa questão, essa parte aqui, configura para nós que nós somos devedores. E aí nós somos devedores de quantas existências? Porque a gente não vai considerar as faltas cometidas só na última, mas em tantas outras existências. Bom, a gente conclui que nós somos grandes devedores. Grandes, talvez até eternos devedores. Aí a gente começa a entender porque sofrer acaba sendo importante para o nosso crescimento. Passando ainda um pouquinho mais para frente, na questão do Livro dos Espíritos 998, que vai falar da expiação. Então, como que a gente vai expiar, né? E a gente vê o sofrimento como parte dessa expiação. Quando a gente está desencarnado, ou seja, no plano espiritual, na vida espiritual, esses sofrimentos vão ser morais. Mas ainda assim há um sofrimento que nos faria desejar como um caminho a reencarnação, e nessa existência a gente esperaria também sofrer através das provas, das expiações, para que a gente pague os erros, o mal cometido anteriormente, em outras encarnações, né? Bom, sigamos então para a questão seguinte, a 999. Ela vai colocar para a gente a respeito do arrependimento. Porque o arrependimento, a partir do momento que a gente entende que nós somos devedores, a gente tem a oportunidade de se arrepender e expiar esse passado. Necessariamente, então, nós desejamos, quando desencarnados, a encarnação e desejamos esse sofrimento para que a gente possa evoluir enquanto espíritos quando estamos encarnados, né? E aí a gente associa esse sofrimento, né, a partir do momento que a gente se arrepende, a um processo evolutivo. Aí a questão que eu acho importante aqui, na 999, do que a gente está se arrependendo. Porque muitas vezes a gente age arrependido, e aí é difícil até de entender, né, como que a gente consegue processar mentalmente esse arrependimento, porque a gente se arrepende pelo que fez, só que pelo que fez em outra encarnação, então que a gente não sabe que fez. E a gente desconsidera toda a complexidade daquele momento. Como que era o nosso âmbito
social, nosso convívio afetivo emocional com a família, como era a nossa família, o que nos levou a cometer aquele erro, sabe-se lá qual foi, mas nós compramos essa ideia de que nós somos devedores, nos arrependemos e vamos seguir o caminho pagando de diversas formas. Cada um vai entender essa punição, esse pagamento de uma maneira diferente em suas vidas, vai interpretar de uma forma diferente, mas muitas vezes esse grupo de espíritos vai entender que o sofrimento é uma dádiva. Bom, algumas ideias aqui para a nossa discussão, né? Primeiro, a gente deveria ter consciência do erro cometido para a gente se arrepender e aí buscar reparar, né? Muitas vezes a gente não tem essa consciência, a gente só tem consciência de que somos devedores. E eu não estou excluindo essa ideia aqui, não estou dizendo que isso não é verdade, que nós não cometemos erros em outras encarnações, assim como cometemos nessas encarnações, né? A ideia aqui é associar o erro, aquele que a gente nem conhece, a gente se arrepende daquele erro que a gente desconhece e quer reparar de qualquer forma através do sofrimento, né? Também temos um entendimento a partir daí de que o sofrimento, né, ele deve fazer parte do nosso destino, do nosso caminho, porque se nós somos eternos devedores, nós estamos cometendo erros após erros atrás de erros em diversas encarnações, sabe-se lá onde isso vai parar, né? E eu estou falando do sofrimento não como uma ideia de um futuro onde a gente possa construir com ele. Nós estamos entendendo ainda o sofrimento como sofrimento simplesmente. Não o que a gente faz com ele, mas o quanto que a gente suporta. Porque isso vai fazendo com que a gente vai construindo um perfil, uma psicologia em nós, baseado simplesmente numa dívida. Esse grupo de espíritas entendem que, por sermos devedores, nós devemos viver isso em nossas vidas e o nosso psiquismo vai se tornando um psiquismo muito conectado à aceitação, e reforço isso, aceitação do sofrimento. Porque se eu aceito, eu estou progredindo. Aí, naturalmente, quanto mais eu sofro, melhor. Muitas vezes eu vou acreditar que esse sofrimento foi me dado como um presente por Deus, pelos espíritos amigos, para eu pagar aquela dívida cometida, né? Essas ideias, no meu entender, elas vão deixar de lado, dessa dívida, até vão deixar de lado a misericórdia divina. Pensemos o seguinte: um grande amigo comete um erro conosco. Nós vamos desejar, nós vamos querer, a partir do momento que esse amigo chega para nós, se diz arrependido, percebe o erro cometido, nós vamos pedir para ele pagar na mesma moeda com que nos fez sofrer. Além de ser subjetivo, né, essa interpretação que nós damos para a amizade, um filho que comete um erro, um pai, uma mãe, vai querer que ele pague todo o erro. E perceba que eu estou falando pague mesmo. Estou usando esse termo propositalmente. Na mesma medida em que nós entendemos que ele causou sofrimento em outro, será que o Pai, será que Deus, misericordioso, vai desejar que os erros que nós cometemos, eles devem ser pagos ceitil por ceitil? Porque a gente deve entender a vida como um processo complexo, onde muitas vezes os erros cometidos são erros, e aí nós devemos assumir os equívocos que a gente comete como nossos, sim, mas muitas vezes dentro de um contexto que também vai nos dirigindo, e não falo isso como justificativa, mas como um entendimento dessa complexidade. Volto a dizer, a família onde renascemos,
a condição cerebral que nós temos neste momento, o entendimento de que a vida é muito mais complexa, não é simples a gente associar o erro dessa maneira e muito menos associar o erro a um pagamento de uma forma tão direta. Nós estudávamos nesta semana no Espírita Info, na quinta-feira, uma comunicação está no Céu e Inferno, onde o espírito dizia que em outras encarnações o cérebro não permitia ele desenvolver determinados campos na área profissional e que na última encarnação isso foi permitido. Foi do Jobá, né? Então, veja, a condição cerebral impedindo, ela interfere e tantas outras coisas interferem. Então, um processo complexo para a gente pensar dessa maneira. Mas, vamos seguir para a questão, como eu disse de início, que fundamenta essa provocação inicial aqui, para a nossa conversa posterior, né? A questão 1000, vou destacar alguns pontos aqui. Primeiro, esse sofrimento, ele não pode ser um sofrimento que é simplesmente uma privação pueril, algo pueril, né? Que não vai nos levar, não vai nos provocar a um crescimento verdadeiro íntimo, que seja algo de fora para dentro simplesmente, né? A gente pode pensar em histórias de mães que simplesmente aceitavam os filhos que maltratavam, que agrediam. Por quê? Porque o pensamento eu devo ter uma dívida muito grande com ele de outras encarnações. Então, eu devo ficar quieta, aceitar isso que ele me faz sofrer para eu pagar essa dívida. Como se fosse um resgate simples assim, né? E aí a questão 1000, ela vai nos sinalizar uma coisa que eu acho importantíssima, que ela não diz que é pelo sofrimento que a gente vai reparar, mas ela diz que é pelo bem que a gente repara o mal, que a gente repara os erros cometidos. É pelo bem, não é pelo sofrimento. E algo que eu quero destacar também nessa questão 1000, que está no finalzinho, é que isso tem que tocar no orgulho. E eu já vou explicar logo, logo, por que eu estou destacando essa questão do orgulho. Vamos seguir, então. A Irmãs do For, no livro Mereça Ser Feliz, ela traz uma explicação em um dos seus capítulos sobre esse enfoque que nós temos muitas vezes pessimista, negativo sobre a doutrina espírita. Ela diz que muitas vezes essas justificativas, essas explicações, esses entendimentos, eles ocorrem porque esses espíritas, esse grupo de espíritos vai fazer uma interpretação com enfoque em alguns trechos. Inicialmente, eu vim fazendo exatamente isso com vocês para justificar as nossas dívidas, para justificar que nós erramos. Então, eu trouxe questões e destaquei ali, buscando mais esse olhar de que nós somos devedores que temos que pagar. E aí, ela reforça que, se a gente faz a interpretação a partir desses trechos, a gente pode tornar essa doutrina algo aterrorizante, algo não pautado no amor, mas no desamor, uma ideia punitiva, de uma ideia tão negativa que é até deprimente para nós. Esquecemos, muitas vezes, de interpretar a doutrina de uma forma mais global, no entendimento mais global, e nos prendemos a determinados trechos. E esse enfoque pessimista na doutrina nos faz chegar a algumas conclusões interessantes. O sofrimento, como eu reforcei, seria um mecanismo de evolução. O sofrimento pelo sofrimento é um mecanismo de evolução. E aí, a gente pensaria que há um merecimento relacionado a esse sofrimento e a esse mecanismo de evolução. Se eu estou sofrendo, é porque eu mereço. Se o meu marido, se a minha esposa me tratam dessa maneira, tem uma dívida e eu mereço esse sofrimento, então eu vou
aceitar de forma resignada. Isso justificaria, por exemplo, aí são olhares interessantes sobre o social, sobre a vida, né? E ressaltando o que a irmã Dufaux coloca, de desamor, né? Porque justifica, por exemplo, a aceitação de que pessoas devem viver em situação de rua, porque alguma coisa de errado elas fizeram uma outra encarnação, e se elas estão ali, vamos considerar que elas estão no lugar certo para resgatar essa dívida, né? Então, são olhares de desamor, olhares, eu acho que cruéis, muitas vezes, mas, por essa ótica, eles merecem, né? E aí, a gente vai cultivar o sofrimento também como uma forma de conquista desse merecimento, né? A ideia de que nós vamos, através do sofrimento, né, alcançar algum tipo de conquista, alcançar, se a gente está sofrendo, também uma ideia de que a gente, através desse sofrimento que a gente mereceu, a gente conseguiria superar questões, às vezes, muito profundas em nossas almas, em nossas personalidades, pensando em cada encarnação. E se a gente passa uma vida toda com esse sofrimento, às vezes mulheres que passam a vida toda com um marido que as fez sofrer profundamente durante muito tempo, né, elas acreditam que vão terminar essa encarnação redimidas de muitas faltas e muitos erros cometidos. E a irmã nos apresenta uma ideia que aí eu já trago a questão 1000 de volta, que a gente estaria cultivando um sofrimento como troféu. O sofrimento, a dor, no sentido de sofrimento, seria para nós um troféu. Onde significa o seguinte: quanto mais troféus eu tenho, quanto mais eu sofro, quanto mais sofrimentos acumulados, melhor eu sou enquanto espírito. Mais espiritualizado eu sou, né? E eu deveria, então, ou eu devo, diante dos sofrimentos da vida, dessas vicissitudes, enfim, dessas dificuldades, eu devo sim ser tolerante, simplesmente suportar, cruzar os meus braços e aceitar. Mas, vejam bem, será que a gente não está fazendo o oposto do que a questão 1000 propõe? Ao invés de tocar o nosso orgulho para buscarmos melhorar, com essa ideia a gente não está se tornando cada vez mais orgulhoso, acumulando diante dos outros troféus e mais troféus, e podendo estender aos outros: olha quanto eu sofro. Com certeza eu termino essa vida melhor. Vamos seguir para a gente não se estender muito, então. Então, algumas questões aí que eu vou trazer ainda para a gente refletir, né? Primeiro, como eu havia ressaltado, né? Talvez a gente não deva entender a doutrina espírita, a obra espírita, através de alguns trechos. Mas a gente deva destacar esses trechos e compará-los com a obra em si. E buscar na obra que tipo de interpretação a gente pode ter em torno deles. Outra questão que eu queria ressaltar aqui, que eu queria levantar para uma posterior conversa nossa, é que muitas vezes essa ideia de culpa justificada em outras encarnações, ela tem um pezinho lá numa herança religiosa de séculos e séculos, que vai trazer Deus, não vai pensar que nós devemos caminhar para Deus, mas vai trazer Deus para o homem. Vai tornar Deus mais humano, ou seja, o Deus é punitivo. Da mesma forma que nós achamos que devemos punir o outro, o mesmo tipo de justiça que a gente acredita que deva aplicar aos outros, nós achamos que Deus também faria, né? E aí a gente passa a ter uma dificuldade em nos aceitar. Aceitar os erros que cometemos, aceitar as dificuldades pelas quais ainda passamos, aceitar que
estamos nesse momento buscando melhorar isso que nós estamos vendo e vivendo neste momento. O que dermos conta. Aceitar que nós vamos fazer o que é possível, mas não uma aceitação passiva. E outra ideia que estaria associada é uma ideia salvacionista. Uma ideia de que os espíritos amigos, diante daquele sofrimento, se eu aceitar quietinho, sofrer educadamente, de forma resignada, e os espíritos amigos virão me salvar, virão em meu socorro. Uma outra tendência que eu vou trazer para nós aqui, para nossa discussão, não para fechar, mas mais um elemento para contribuir, é que muitas vezes nós temos uma ideia de comparação com os outros. Quem sofre mais? E a ideia de que aquele que sofre mais, muitas vezes, é aquele que mais resgatou, é aquele que mais é iluminado, é aquele que vai terminar a sua encarnação melhor do que nós, né? Ou aquele que a gente exalta, um palestrante, um grande expositor, né? A gente considera que aquele ali já passou por muitos sofrimentos na vida e chegou naquele ponto porque soube aceitar. Seguindo, já caminhando aí para o nosso encerramento para abrir para vocês, eu vou trazer novamente a irmã Dufour, quando ela vai falar para nós do que ela chamou de karmas imaginários. O que ela diz que é isso? É que muitas vezes nós nos dedicamos a uma encarnação, nos pautando, e aí em torno desse tema do sofrimento, no fato de que nós acreditamos que aquilo que nos ocorre e aqueles sofrimentos, aquele mal que nos ocorre, ele tem a ver com encarnações, com algo cometido em encarnações anteriores. Mas muitas vezes, é o que ela reforça para nós ao falar dos karmas imaginários, isso tem a ver com o que nós cometemos nesta encarnação, na encarnação presente. E é com isso que, na maioria das vezes, nós vamos ter que lidar. E de forma ativa, não de forma passiva. Aí eu trago a questão 1004 do Livro dos Espíritos, que vai falar dos sofrimentos. E aí eu vou destacar um trecho aqui, onde vai falar que a duração e que a natureza dos sofrimentos, elas vão depender do tempo que a gente leva para melhorar. Quando a gente lê o tempo que a gente leva para se melhorar, a gente não está pensando em aceitação do sofrimento de forma passiva. Porque para a gente buscar se melhorar, a gente tem que buscar algum tipo de mudança. A gente tem que buscar um movimento ativo. E, no meu entendimento, isso não vai ocorrer necessariamente de fora para dentro. Esse movimento seria de dentro para fora, buscando nos relacionar com aquilo que nos ocorre de uma forma diferente. E não simplesmente justificando que nós merecemos, que devemos cruzar os braços e aceitar aquilo que nos ocorre, mas buscar entender e aprender com aquilo. Por isso, eu vou trazer aqui umas ideias a mais, tá? Que o sofrimento para nós, e aí o sofrimento aqui a gente vai ver, muitas vezes é uma dor que vai levar a algum tipo de sofrimento, e outras vezes o sofrimento em si vai ser uma condição do mundo que nós vivemos. Não são sempre um presente para nós, direcionado a nós, dado pelos espíritos amigos, por Deus para nós, mas parte de um mundo onde a sociedade ainda não conseguiu superar determinadas dificuldades. E aí o sofrimento, ele não tem a finalidade simplesmente de fazer sofrer, calar e engessar, mas é uma oportunidade de aprender. Se a gente encara o sofrimento dessa forma, a gente não começa a levantar troféu. E aí, isso vai tocar no nosso orgulho de uma maneira diferente. Não criar um sujeito mais orgulhoso por aquilo que está sofrendo, né?
E, por fim, eu trago da irmã Dufour duas ideias para a gente fechar, quando ela vai falar de tolerância estática, que é exatamente esse sujeito, esse grupo de pessoas que acredita que a evolução tem a ver com o sofrimento que nós suportamos e simplesmente suportamos. Mas ela propõe um outro conceito que ela chama de resignação ativa, onde a gente vai aprender. E nesse aprendizado a gente se liberta. Com aquele sofrimento que nos ocorre, nós vamos aprender a lidar com ele e buscarmos na vida não uma relação de desamor, tanto conosco quanto com o outro, mas entender que aquele sujeito que está ali, numa situação de rua, é ele também o resultado de uma sociedade que ainda não consegue levar uma condição mínima de cidadania para essas pessoas. E nós devemos, sim, fazer algo por eles. E não simplesmente dizer que eles merecem, que eles estão ali pagando algo que foi cometido em outro momento, em uma outra encarnação. E aí nós nos tornamos mais ativos numa relação de muito mais carinho. Nós buscamos exercer a caridade de uma outra forma, numa relação com o próximo, numa relação com o outro, onde o outro torna-se mais importante e nós também nos tornamos mais importantes. Eu vou finalizar com o pastor Éder Renekiewicz, ele, de vez em quando eu assisto algumas lives dele, ele cita uma frase, e uma frase que eu acho muito interessante. Não é dele, eu não estou me lembrando, ele sempre cita a autora, mas eu não estou me lembrando, que ele diz o seguinte: procurei a Deus e não encontrei. Procurei o outro e nos encontramos os três. Quando a gente consegue desenvolver uma relação ativa com o sofrimento, essa relação vai envolver um pouco mais de carinho conosco e essa relação vai envolver um pouco mais de carinho com o outro, onde a gente vai procurar nessa relação a três nos tornar pessoas melhores numa produção, não em torno do sofrimento, mas em torno da vida. Bom, são algumas questões, algumas ideias que eu trouxe para vocês, como disse inicialmente, sem a pretensão de esgotar um tema que realmente é bem difícil de ser tratado, mas aí vamos contar com a contribuição de vocês aí. Ok, obrigado, Christian, pela exposição inicial, né, dos pontos. A gente passa, então, para a nossa etapa de conversa e discussão do tema. Alguém gostaria de começar os comentários? Sempre um momento de reflexão inicial. Elias, depois o Mauro. Eu percebo, sim, no movimento espírita, um grande problema em torno dessa questão do sofrimento. Porque ele, muitas das vezes, parece que pode ser que a percepção seja minha e esteja errada. Vocês me corrijam se for o caso. Mas muitas das vezes, quando estamos conversando com as pessoas, principalmente no centro espírita, parece até uma certa apologia ao sofrimento, né? É necessário sofrer agora para conseguir, né, na vida futura,
uma posição melhor, né? Uma frase para resumir assim muito bem o que eu estou querendo dizer, é aquela que comumente a gente escuta: não há felicidade nesse mundo, ou, né, esse mundo não é de... a felicidade não é desse mundo. E aí, então, isso é recorrente nas palestras, nas conversas, nos estudos, e é algo que sempre me incomodou muito. Me incomodou tanto que, certa vez, no centro espírita que eu frequentava, eu tive a oportunidade de comentar, durante uma exposição de ideias, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse texto, ele está no capítulo... deixa eu só buscar aqui. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? E lá mais para baixo, nas instruções dos espíritos, no item, se não me engano, o item 27, Kardec propõe a seguinte pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu concurso? O texto é o texto do espírito que se denomina Bernardino, espírito protetor, de 1863, em Bordeaux, mas a parte que mais me chama a atenção nesse texto aqui é essa que eu vou citar. Sabeis se a providência, uma parte da resposta, né? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Então, eu fico pensando nisso. Muitas das vezes, é recorrente também, nós percebemos no meio espírita, isso que o Christian trouxe aí durante o estudo, falar assim: aquele fulano está desse jeito porque foi, né, não fez, ou sabe-se lá Deus o que ele fez na outra encarnação. Normalmente é assim: meu Deus, o que ele não deve ter aprontado na outra, né? Como se estivéssemos acima do bem e do mal, né? Como se nós mesmos não tivéssemos, né, nada alguns problemas, né, nossos, né? Me lembra muito, assim, a relação que o judeu tinha com com a religião dele em si, onde que a riqueza, né, o status social, né, a boa aparência, isso tudo era dádiva divina. Tanto é que Jesus, quando diz para os discípulos assim: pois bem, muito dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí os discípulos tudo arrancam o cabelo da cabeça, né? Falam assim: mas se os ricos não vão entrar, então quem é que vai entrar? Né? A resposta deles vai dizer: mas se eles não vão, então quem que entra no reino dos céus? Ninguém, né? Então, eu penso que muito disso, a gente traz isso da nossa tradição, né, judaico-cristã, e acaba refletindo isso dentro do próprio meio, né, do movimento espírita. Sendo que aquele que lê aí essa passagem que eu fiz questão de mencionar, tem uma outra percepção, né? Eu vejo muito disso, né? Eu tenho uma prima especial, já tem seus 40 anos, e desde sempre, né, ela teve esse problema quando nasceu, e eu sempre me questionei, eu falei assim: mas será que ela não está aqui para me fazer, né, ensinar para mim, para fazer entender a condição que ela vive e procurar, né, trazer mais alento, mais conforto, ser
e até mesmo vencer meus preconceitos sobre isso? Será que essas criaturas, né, que estão nessa condição de sofrerem mais, né, por causa de certas coisas, não estão ali, né, nos invocando para uma atitude, né, uma atitude de mudança, seja ela em todos os aspectos, né, sociais, econômicos, etc. Então, quer dizer, não seria essa, né, a missão deles? Vir assim numa dificuldade maior para que a gente possa se mover e aí então tentar o bem-estar comum. Essa que é a minha questão e eu deixo aí com vocês abertos para expor as suas ideias. Mauro? Boa noite a todos. Eu só gostaria de dissecar um pouco o termo sofrimento. É diferente, vamos supor, quando você dá uma martelada no dedo, é um sofrimento, né? Em outro nível, seria um desconforto, vamos supor, muito frio, muito quente, né? O desconforto na nossa evolução é importante. Não fosse o desconforto, estaríamos morando nas cavernas frias ainda e úmidas, né? Então, o desconforto, assim, para o nosso aprendizado é muito importante, assim, para o nosso desenvolvimento, não é? Essas visões de sofrimento, que, a meu ver, tem uma grande influência rostanguista dentro do movimento espírita, não é? Mas o sofrimento não é uma necessidade, né? É a realidade que a gente encontra. Aqui eu cito o exemplo que o Christian sempre nota, e nota muito bem, a questão dos nossos irmãos que estão aí em situação, eu ainda não memorizei, em situação de rua, não é isso? Então é isso. Me desculpa se eu saí um pouco fora do assunto aí, mas o sofrimento eu vejo mais como um desconforto, e é o desconforto que nos alimenta, sabe, a procurar uma solução para esse desconforto. Faz parte, é uma ferramenta de evolução. Obrigado. Ok. Enquanto ninguém levantou a mão, eu vou falando então. Rapidamente, dois comentários, porque é um tema com muitas perspectivas, né, e muitas dimensões. Espero que mais gente possa comentar, mas eu queria levantar 2 pontos, até porque é polêmico, né? O primeiro ponto é que, desde que o espírito começou a reencarnar com consciência, a gente faz essa pergunta: por que a gente sofre? Porque a gente nasce e sofre. Por que sofre, né? O sofrimento de todos os tipos, físicos, materiais, emocionais, afetivos, morais, ele está presente na nossa história desde o início. E é um tema tratado aí pelas mais diversas filosofias desde o início, porque desde que a gente começou a tomar consciência da nossa própria existência, é uma pergunta que a gente se faz. Via de regra, as respostas vieram de um caráter religioso, uma explicação religiosa, uma explicação filosófica. Eu acho que a gente não pode perder de vista que o Espiritismo propõe uma resposta para isso. E a resposta que os espíritos propõem é que o sofrimento é uma consequência. Eu acho que talvez o problema, e o Christian levantou muito bem, é a perspectiva que muitas vezes no movimento espírita ou nas interpretações espíritas se dá a isso, no sentido de uma punição, de um resgate, de uma falta. Mas eu acho que, sem abrir mão da ideia
básica, espírita, de que o sofrimento tem uma causa, mesmo que a gente evite, e precisamos evitar, por tudo que o Christian falou, esses exageros, a gente não deveria cair no outro extremo de achar que o sofrimento está aí porque está aí, né? Porque a gente sofre, porque isso não responde às nossas indagações. O processo reencarnatório, a ideia de uma justiça, no sentido de reequilíbrio, a ideia de que o sofrimento permite ao espírito refazer um caminho, refazer uma ideia, ou refazer um comportamento, a ideia de que o sofrimento tem um componente individual, porque muitas vezes a gente tem visto uma tendência em se abdicar da responsabilidade individual pelo sofrimento que cada um vive, eu acho que essas ideias são importantes e a gente precisa valorizá-las. Não no sentido de tratar isso como a única explicação ou dar esse caráter religioso, essa tradição judaico-cristã que já comentaram, né? Como se fosse uma punição, como se Deus estivesse punindo, excetuando toda essa ideia, a ideia de que o sofrimento tem uma causa, ela é muito importante para nós, justamente porque vai mostrar que nós estamos sujeitos, nesse nosso processo evolutivo, a determinadas condições, circunstâncias ou leis, né, do nome que se quiser usar para isso, as quais nós vamos gradativamente aprendendo e remodelando os nossos comportamentos. Então, eu acho que é importante a gente não abdicar da posição espírita de que o sofrimento tem uma causa. E isso leva ao segundo ponto, e que a gente, que para mim, pessoalmente, eu acho que talvez seja até mais importante. Para a gente entender isso, seria necessário que a gente parasse de dar finalidade ao sofrimento. São duas coisas muito distintas, causa e finalidade. Causa tem a ver com origem, passado, o que aconteceu antes, se a gente for pensar numa linha temporal. Finalidade tem a ver com o que vai acontecer depois. A origem do sofrimento, a causa do sofrimento está nos equívocos, nas dificuldades, no estado evolutivo, aquilo tudo que a gente viu. A finalidade do sofrimento, cada espírito que dá. Ela não tem uma finalidade intrínseca, porque toda vez que a gente pensa que o sofrimento tem uma finalidade, a gente corre um risco muito grande de interpretar o sofrimento para alguma coisa. O sofrimento não é intrinsecamente para alguma coisa. Somos nós que damos a finalidade ao sofrimento. Então, se eu tenho um familiar ou um amigo passando por dificuldades, enfrentando dificuldades, sofrendo de alguma forma, para que ele está sofrendo? Somos nós que vamos dar finalidade a isso. Se a gente imagina que o sofrimento é para aprendizado, então vamos tratar o sofrimento assim. O sofrimento é para superar um determinado comportamento, um determinado vício moral. Então vamos tratar assim. Mas eu acho que a gente precisa distinguir essas duas coisas, porque quando a gente dá finalidade para o sofrimento, a gente justifica o sofrimento. E o sofrimento não só não é necessário enquanto mecanismo evolutivo, como ele não é, por si só, uma forma de evolução. A forma de evolução, o Christian frisou isso nos slides, é o aprendizado, é a educação, é a mudança. Se esse aprendizado, essa educação, essa mudança é causada ou não por um sofrimento, é outra história. Mas o sofrimento não é necessário, via de regra, filosoficamente falando, não é necessário para que a gente aprenda. Eu posso aprender por outras vias que não seja o sofrimento.
Se o sofrimento me faz aprender, ótimo. Mas tem gente que sofre e não aprende. Então, não é o sofrimento em si que causa o aprendizado. É a perspectiva que cada um de nós, individualmente e enquanto coletividade, enquanto sociedade, é a perspectiva que a gente dá para esse sofrimento. Né? Então, uma questão, eu entendo assim, um pouco filosófica, né? Mas eu acho que no nosso linguajar, nas nossas exposições, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais disso. Né? Entender que sofrimento tem causa, mas não finalidade, intrínseca. Somos nós que fazemos as finalidades, somos nós que decidimos as finalidades. E, obviamente, como somos nós que definimos isso, nem sempre a gente vai acertar na finalidade que a gente está dando. Né? Essa mudança de perspectiva eu acho importante quando a gente trata do tema. Né? O sofrimento, a dor, per si, não faz evoluir. O que faz evoluir é o aprendizado que cada espírito, cada coletividade tira disso. Ricardo? Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que há dois tipos de sofrimento. Um sofrimento evitável e um sofrimento não evitável. O sofrimento evitável é aquele que decorre das nossas escolhas, do nosso comportamento. É aquele que está inserido na lei de causa e efeito, que é uma lei que a gente acredita, foi estabelecida por Deus e que é regida pela nossa consciência. O sofrimento não evitável está no DNA da evolução. Né? A gente sofre para nascer, sofre para crescer, sofre para gestar um filho, sofre quando os filhos crescem e saem de casa, sofre quando os pais morrem, sofre para morrer. Esse sofrimento é não evitável. Ele faz parte do processo evolutivo. Né? A gente se pergunta por que existe dor no processo de evoluir. Mas o sofrimento evitável, é aquele que decorre das nossas escolhas, eu entendo que ele tem um objetivo intrínseco, que nem sempre é exitoso. Porque, como você disse, ele nem sempre se aprende com ele. Mas ele tem um sentido. Né? O sentido é vivenciar na própria pele o que nós geramos no outro. Para que a gente, ao sentir a dor que provocamos no outro, a gente se arme de recursos mentais para não mais cometê-lo. Né? Vamos ao médico. Vamos imaginar que o atendimento não vai ser aquilo que a gente esperava. Chegamos lá, uma sala de espera minúscula, apinhado de gente, a gente fica em pé lá, esperando a nossa vez, nos chama com 1 hora de atraso, e o médico sequer se levanta da cadeira, mal examina, passa a receita sem explicação, e a gente vai embora para casa aborrecido. Sim, qual é o sentido disso? O sentido é que a gente, ao viver na pele o que vive uma pessoa que foi minorada, desconsiderada na sua dignidade, nunca mais faça isso em outras pessoas. Então, eu acho que esse sofrimento tem uma finalidade. A lei tornou esse sofrimento necessário para que a gente aprenda. Muitas vezes a gente não aprende na primeira vez, nem numa segunda, mas uma hora vai aprender. Né? A gente cansa de sofrer. Não é? Agora, a grande questão que eu acho que causa surpresa é por que o sofrimento do DNA da evolução existe. Porque o sofrimento que decorre de uma ação equivocada, eu entendo. Ele é para nos chamar a atenção, é para a gente despertar. Olha o que você fez no outro. Você está sentindo, olha o que você fez no outro. Que a gente não faça novamente. Mas o sofrimento que faz parte da própria evolução, que é inato no próprio existir, esse é um sofrimento que eu acho
que nós poderíamos viver sem ele. Esse eu não consigo realmente encontrar sentido. João? Boa noite, meu povo. É incrível, é incrível. Eu não sei se é sintonia vibratória, se é afinidade fluídica. Eu tinha preparado isso aqui tudo para falar. Um monte de exemplo. Aí o Ricardo falou 80%. Eu tinha anotado aqui, segunda carta a Coríntios, capítulo 7, versículo 9, o Paulo fala em a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus leva ao arrependimento e à salvação, na linguagem paulina. A tristeza segundo o mundo é fruto do pecado, veja que tem uma origem humana, e leva à morte. Em 1895, um médico ateu que não gostava nada de Deus, tinha ojeriza com religião, na Áustria, quando ele vai lançar o livro Estudo sobre a Histeria, ele vai dizer que tem dois tipos de sofrimento. O sofrimento neurótico, do qual ele vai criar a teoria psicanalítica para tratá-los e pode ser curável, e o sofrimento ordinário, do qual a psicanálise não pode fazer nada. E ninguém pode fazer nada segundo ele, que é um sofrimento, segundo o Freud, que faz parte do tecido da existência. Ao nascer, ao envelhecer, ao adoecer, o sofrimento que vem da natureza, as catástrofes, não se pode fazer nada, nem evitá-los. A gente pode aceitar que existe e aprender com eles. Mas não cabe ao homem porque não tem origem humana. Como ele não acredita em Deus, ele coloca que tem origem da natureza. O fenômeno das vicissitudes da existência material. Eu estou colocando isso aí para você ver como é interessante que um apóstolo e um médico ateu concordam que tem dois tipos de sofrimento, com linguagem diferente. Um pode ser tratável, o outro não pode se fazer nada. É só vivenciá-lo. Qual a culpa que tem alguém que, por exemplo, passa pela velhice? A velhice é uma expiação, uma aprovação? Bom, só passa pela velhice quem não morreu jovem. Então, as limitações, os sofrimentos da idade, todo mundo passa. Não se caracteriza como expiação ou provação. Algo acrescido nessa época, a pessoa ficar padecendo de dores em cima de uma cama, aí pode ser uma provação, uma expiação, o abandono, ser espancado pelos filhos, aí é outra coisa. Mas existe sofrimento que faz parte do tecido da vida, então todo mundo passa, até Cristo passa. Até 1920, o Freud tinha criado um modelo mental onde ele colocava que as pessoas fogem da dor e buscam prazer. 1920 começa a chegar para ele outro tipo de paciente que faz ele questionar esse modelo. Ele vai escrever um livro Além do Princípio do Prazer, onde ele vai dizer que, por incrível que pareça, esse modelo dele mental, psicológico, não funciona com esses novos pacientes, que são pacientes que encontram na dor prazer. E ele vai tirar o termo já existia na época, ele vai usar como transtorno, de um barão, escritor da época, Barão de Mazoc, e do sobrenome ele vai tirar Mazoc, masoquismo. E o Marquês de Sade, que era um libertino social, ele vai tirar o termo Sade, sadismo. Então ele vai usar o termo, ele vai catalogar esses novos pacientes e vai dizer, eu encontrei um tipo de paciente que eles refutam a minha teoria. Eles não fogem da dor e buscam prazer. Eles encontram prazer no próprio sofrimento. Seria o transtorno sadomasoquista, que não necessariamente está ligado ao sexo também. Existe um masoquismo oral. E aí ele vai bater de frente com alguns exemplos de santidade da Idade Média. Se a gente pegar, e tem aí, está cheio de biografia desses santos, tem uma santa, século XIII, 1200 e alguma coisa, ela tinha um símbolo de santidade que era o seguinte, meu povo. Ela não comia, ela se sentia culpada em comer, porque ela estava devorando a criação de Deus. Então ela foi ficando muito magra, muito magra. Um dia levaram uma sopa, ela vomitou. Então ela sentia-se culpada ao comer, e ela foi ficando magérrima, magérrima, até que ela veio a desencarnar. E naquele convento foi considerado como um símbolo de santidade. Hoje, analisando friamente, ela era portadora do transtorno de anorexia.
E a gente fica imaginando quantos transtornos psiquiátricos foram considerados símbolo de santidade. Porque a religião canonizava tudo que era relacionado à dor, ao sofrimento, à automortificação. Então perceba que a própria religião vai se construindo entre dor e prazer, e associando não consegue desligar. Daí porque tudo que é prazer, por exemplo, o sexo, afasta de Deus. E tudo que é dor, o jejum, o celibato, o isolamento, aproxima de Deus. Então a própria religião canoniza o sofrimento. E isso não é que... Eu não acho que o Rustag trouxe isso. Eu não acho que o religiosismo espírita trouxe isso, não. Os espíritas são esses padres, essas freiras transtornadas do passado reencarnado. Nós somos inquisidores que estavam lá infligindo dor do outro de forma sádica, dizendo... O torturador dizia assim, o Torquemada, eu estou decapitando essa pessoa e estou jogando água benta, que eu peguei no domingo, porque eu comungo, vou receber a hóstia todo domingo, estou aqui rezando o Pai Nosso para purificar o herege. É o sadismo. O masoquista está lá, se chicoteando porque ele está punindo o corpo pelos pecados da alma. E aí você encontra esse pessoal tudo reencarnado hoje no movimento espírita, profundamente masoquista, sádico e acreditando que estão evoluindo. O Eli fala uma coisa muito interessante. O sofrimento em si, ele não faz você evoluir. É como você lida e usa ele. Por exemplo, a escola em si, ela não ensina nada. Ela cria um ambiente apropriado para que as pessoas que vão lá aprendam. Tem gente que vai para a escola e não aprende nada, não passa de ano. É expulso da sala, você não quer aprender, vai expulso. Então não é um ambiente que o sofrimento ele cria um ambiente favorável para que a pessoa use aquela oportunidade e amadureça e aprender. Mas nem todo mundo faz isso. E tem gente que está chafurdando o panto há várias encarnações, não aprende, porque acha que a dor por dor evolui. E não é a dor por dor que evolui. É a lição da dor. Mas é você que tem que ter autonomia e o livre-arbítrio de tirar essa lição da dor. E por fim, a gente vê hoje no discurso neoliberal que ele sai desse masoquismo religioso e cai no hedonismo cientista, que é o seguinte: o discurso neoliberal que chega até algumas vias psiquiátricas transforma qualquer sofrimento em sintoma. Então você está proibido de sofrer. Transforma o sintoma em transtorno. E quando se torna transtorno, todo mundo está sujeito a ser medicado, porque não se pode mais sofrer. O luto não tem cura, porque saudade não é doença. Mas não se pode mais sofrer quando a pessoa morre. Se você pegar o DSM, ele coloca: se você conviveu durante 60 anos com a sua esposa e ela morre, e você já vai para 18 dias sofrendo, é depressão. Imagine que eu passo a vida inteira com a pessoa que morreu, eu não posso sofrer 2 semanas, que já transformou o meu sofrimento no sintoma e dali para o transtorno foi um passo. Então a gente fica entre o masoquismo e o hedonismo. E que nenhum é a via. Eu acho que a proposta é a proposta cristã, que o Espiritismo atualiza essa visão de você não buscar o sofrimento, não criar sofrimento para si, karmas imaginários, mas se realmente tiver alguma expiação, provação, você vai aproveitar aquilo ali para evoluir, para aprender a amar o próximo e a si mesmo, e não precisar mais passar pela experiência de sofrimento. Então o sofrimento é necessário dentro do nosso nível de evolução, mas se a gente tiver condições, a gente consegue evoluir sem sofrer. E aí vai de cada um, né? É isso. Mourão, pode falar a mesma coisa com outras palavras, sem problema, não. Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Eu não consigo falar, não. O João falou. É isso. Ô, João, é isso aí. É aquele pessoal, Tomás de Torquemada e companhia, a gente está... É a única explicação que me satisfaz é essa, com causa do sofrimento. É a minha personalidade, minha individualidade, né? Está voltando. E a gente fez aquelas coisas e agora está aí para sofrer e não voltar a fazer com o outro, não voltar a infligir ao outro a dor que estamos sentindo agora. Como o Eli e o Ricardo muito bem disseram, é o que a gente vai fazer com o sofrimento. Ele não tem uma finalidade em si. E o que a gente faz com ele? Eu acho que a gente não faz com o outro o sofrimento que a gente está pagando. Eu acho que esse é o ponto. Eu escuto muito
No meio acadêmico, só para contar uma história muito rápida, é muito comum os orientadores deixarem os alunos que vão falar com eles horas esperando, ou marcam e não vão. Aí o argumento deles é assim: quando eu fui mestrando, doutorando, o meu orientador fazia isso comigo. Aí eu falo com eles assim: mas então é exatamente... Você gostou quando fizeram isso com você? Não. Então por que você continua fazendo com outro inocente que vem na sua mão? Então essa é a lógica do professor sádico, aquele professor que, quando aluno, detestava certas pressões, certas torturas que acontecem, e quando ele vira professor, ele perpetua isso. Eu acho que é só isso, sadismo puro, que todos nós temos, e a gente precisa tentar se libertar dele. E a maneira de se libertar é essa, na minha concepção, pagar a conta do sofrimento que eu causei e não passar esse sofrimento adiante. Então, assim, eu mais do que concordo com todo mundo. Um grande abraço aí, pessoal. Ok. Alguém mais? Ainda temos uns minutinhos. O João já falou tudo. Diz ele que não. Tem mais coisa para falar. Bom, se ninguém quer falar, eu volto a palavra para o Christian. As considerações. É por aí mesmo a ideia que eu queria levantar, né? Que o sofrimento, como vocês ressaltaram também, ele faz parte de um caminho, ele não é o caminho, né? Que foi a pergunta inicial, né? Ele é um caminho necessário? Não, ele é parte de um caminho. Parte de um caminho, como a gente vai ver na questão 933 do Livro dos Espíritos, que é condição da Terra, é condição do encarnado, é condição da vida, né? E a gente fala muito de nós encarnados, mas o sofrimento também faz parte daquele desencarnado que está muito ligado ainda à condição do planeta, né? Então, nesse grupo aí, envolto ainda o planeta, muito submetido às condições de vida do planeta, às condições sociais, o sofrimento é parte do caminho. Ele não é o caminho em si. E aí a gente deve escolher como lidar com o sofrimento, porque isso vai nos levar, sim, ao aprendizado. Eu acho que mesmo o sofrimento que a gente consideraria que a gente não pode fazer nada com ele, porque é simplesmente condição do reencarnante ou da vida no planeta, quando a gente tem consciência, ainda assim, a gente pode aprender com ele de alguma maneira, né? A gente tem a oportunidade de utilizar o sofrimento como forma de aprendizado. Com os meus filhos, eu sempre tentei ajudá-los, dar um suporte, lidar com um tipo de sofrimento. Com outros também, eu vou citar esse, né? Que é tomar a nossa famosa injeção, que é a vacina, né? Então, enfim, aquela coisa de que não vai doer nada, que passa rápido, mentira. Vai doer. E você não vai achar que passa rápido, porque você vai até lá sofrendo, porque você sabe que está indo para lá. E lá você vai sentir a dor que vai te levar a sofrer. Mas eu sempre dizia, mas eu posso dividir isso com você. Primeiro, você tem que entender que isso é importante. Porque se você lida com isso agora, você evita muita coisa posteriormente que pode ser muito pior para você. Então a gente pode dividir. Toma minha mão aqui, aperta. O tanto de dor que você sentir, você aperta minha mão e divide comigo. Bom, e doía em mim também, isso eu posso dizer. Com os dois. Mas é uma maneira da gente aprender, tentar lidar mesmo com aquele sofrimento que não depende de nós. Não é uma escolha, a gente tem que tomar uma vacina porque senão a condição é pior. Como lidar com a morte?
Nós sofremos com relação a isso. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós que somos espíritas estamos o tempo todo. Não quer dizer que a gente vai chegar lá no momento da nossa morte e a gente vai estar tudo ok, sorrindo, que maravilha. A ideia é exatamente o contrário. É o que eu posso aprender em cada momento que eu estou passando uma dificuldade, um sofrimento. Não é que a gente tem que ser feliz com o sofrimento, mas de que maneira nós vamos lidar com o sofrimento. Essa é a ideia que eu queria passar. E, como parte do caminho, reforço, ele não é o caminho, a gente deve entender também que existem outras formas da gente aprender nesse caminho. E a questão 1000, ela diz, no amor, no bem. A gente não aprende só sofrendo. A ideia de que a gente tem que sofrer com o filho, a gente tem que sofrer com a vida, a gente tem que sofrer com a doença, a gente tem que sofrer com... Não é isso. A gente aprende com isso. Mas a gente também vai aprender na alegria, na felicidade, no amor. Ou vamos considerar que quem se envolve com certas obras de caridade e é feliz ali e passa horas, dias, momentos tão agradáveis com outros companheiros, se dedicando com amor a outras pessoas, não está aprendendo também. Não está, muitas vezes, trabalhando em si certas dificuldades. E não foi pela dor, não foi pelo sofrimento. Esse aprendizado se dá também pelo amor, pelo bem que se faz. Então, acho que a ideia que eu queria com essa levantar aqui, vocês exploraram, né? Não é o caminho, é parte dele, como outras coisas também são. E tudo que faz parte do caminho a gente tem que dar atenção, abraçar e saber o que fazer com aquilo. É isso aí. Ok. Chegamos ao nosso tempo. Agradecemos mais uma vez ao Christian pelas provocações, a todos que participaram, né, pelas discussões. É um tema que a gente vai estar sempre tendo que conversar, né, porque tem muita coisa para aprender ainda, né? Para a gente encerrar nosso encontro, então, vou pedir a Beth Baesso para fazer uma prece para a gente, para que a gente possa se despedir. Amigo Jesus, numa determinada ocasião, no curso básico, eu pedi que escrevessem uma frase, um pensamento sobre a prece. Eu me lembro que uma mocinha escreveu assim: não adianta colocar belas palavras numa prece se nela não colocar o coração. Mas, amigo Jesus, hoje eu gostaria de ter belas palavras para colocar nessa prece. Palavras que falam da gratidão por esse companheiro extraordinário que retornou à pátria espiritual, José Passini. Venceu o bom combate. Fiel a Jesus, ensinando Kardec em todas as palestras, em todos os momentos. Quanta gratidão, quanto carinho por esse que foi para nós um desbravador. Sérgio compenetrado, mas alegre, brincalhão. Nossa gratidão a Passini por tudo que ele representou para o espiritismo, pregando as vidas sucessivas,
o amor ao próximo. Ah, Pacini, me lembro daquela frase do Manuel Bandeira que diz assim: no céu, alguém fala. Entra, Pacini. Você não precisa pedir licença. Que Deus nos abençoe. Ok, boa noite a todos. Obrigado pela Tchau, pessoal. participação. Boa noite a todos.